Então, oficialmente, sejam todos bem-vindos a mais um grupo de Fundamentos de Umbanda, um curso que, nesse sentido, é integralmente desenvolvido pela nossa casa, que se denomina CEIA, Centro de Estudos e Irradiações do Aumbandã. A Umbandã, já para a gente deixar algum conteúdo no ar, vem do sânscrito, mas existem registros da língua Devanagárika. Devanagárika é uma das primeiras línguas registradas em símbolos que a humanidade tem conhecimento. E nós temos Aum, que é o significado de Deus, Ban, significado de conjunto, e Dan, lei. Então nós temos a significância de Aumbandã como conjunto das leis de Deus. Esse é o nome da nossa casa. Quero desejar a todos uma boa jornada. Esse grupo é para dar treta mesmo, é para questionar mesmo, é para enquadrar mesmo, porque vocês vão entender que a Umbanda não tem limite. Ela vai questionar você como ser humano, sua espiritualidade, sua fé, sua origem, seu sentido, seu propósito de vida. É para balançar o esqueleto mesmo. Para que vocês possam me conhecer um pouquinho, o meu nome é Alex Lima, sou nascido em Ribeirão Preto e iniciei minha jornada com religião, porque eu não tenho religião antes da Umbanda, com 17 para 18 anos, e sou extremamente cético. Tem que me provar tudo que você fala. Tem que ter A mais B, tem que ter sentido, tem que ter lógica por detrás de tudo isso. Bem-vindo quem chega aí. E nesse sentido, quando eu comecei esse processo, eu me iniciei numa casa aqui em Ribeirão Preto e tinha um trabalho que atendia o Brasil inteiro. E iniciei um trabalho de pesquisa, desenvolvendo a minha espiritualidade na casa em que eu me iniciei e estudando as manifestações religiosas brasileiras pelo Brasil. E nesse sentido, pude tomar contato com pessoas de muito conhecimento, de muito saber, de nenhum saber, que professam religião e fé, a cada um à sua maneira, tentam, no limite da sua compreensão, disseminar alguma ideia religiosa. E essa beleza que a gente vai estudar, que a gente vai entender, relacionada à Umbanda, ela é o próprio Brasil. O próprio Brasil contado historicamente, antropologicamente, espiritualmente. E é uma história que se confunde com a sua história, que se confunde com o seu ser. Brinco muito com as pessoas, brinco muito com os meus irmãos de fé, de que o dia que eu fizer uma pergunta sobre alguma coisa da vida, que na ótica umbandista não tem explicação, ou que não me faça unir com o que há fora de mim, eu deixo de ser religioso. Tranquilamente. Me converto até pro evangélico. Às vezes eu até tenho vontade, que eu acho muito mais fácil. Então eu sou muito, nesse sentido, muito sossegado. Mas, para minha surpresa e espanto, toda vez que eu me deparo com uma questão, por mais existencial que ela seja, a Umbanda proveu respostas. O meu intuito não é converter vocês. O meu intuito é pegar cada pitada do que cada um de vocês é, do que cada um de vocês deseja para si, e fazer vocês se contextualizarem no lugar que vocês têm, na posição que vocês ocupam e no que vocês podem fazer na sua espiritualidade diária para o mundo. A Umbanda não é religião de conversão. A Umbanda não precisa converter ninguém para que você seja feliz, para que você tenha a sua fé, para que você tenha a sua espiritualidade. E você, tendo o que você tem, sendo o que você é admitido tranquilamente nos nossos conceitos religiosos, comunga-se deles da mais superficialidade até o conceito mais esotérico daquilo que a gente acredita, sem nenhum conflito, sem nenhum choque, sem nenhuma divergência a respeito do que podemos ser quando somos juntos. É parte dessa ideia religiosa
saber que o Deus que a gente acredita está, por mais óbvio que seja, em tudo e em todos. E faz parte da nossa história assumir a responsabilidade do nosso papel diante dessa suruba gigante que acontece entre todos nós, entre todas as crenças, entre todos esses povos. E sempre no intuito de unir, nunca no intuito de separar. Quero... Aqui, tem alguém que já tem origens na Umbanda, que já vive Umbanda, que tá querendo se aprofundar, ou todo mundo é primeiro contato? Todo mundo é virgem? Eu tenho uma correlação, né? Não, Beto, você tá todo mapeado, irmão. Só... Erroneamente ou diferentemente, mas eu também. Nayana, Sérgio já, Letícia teve contato comigo, que é pior que Umbanda, né? Não, eu sou virgem em vários aspectos. Marta também teve contato comigo, que é pior que a Umbanda. Sol e Rose também teve contato comigo, que é pior que a Umbanda. E por aí nós vamos. Tem mais um monte de gente aqui, né? Já tô vendo que tem 12 pessoas. Frequentadora do Ceia também, Paulinha, Ana Paula. Ah, frequentadora do C. Então você conheceu a Umbanda com a gente já. Sim. Já foi convertida, irmã? Já passou na piscina? Na nossa casa a gente não batiza ninguém na piscina, mas tem uma piscina maravilhosa na casa. Bom, então assim, ó, pra gente só contextualizar, pra não ficar uma aula de antropologia muito chata, a gente tem que entender que a religião, ela é uma expressão de crença, de prática, mas sobretudo a expressão de uma cultura. Portanto, quando eu pensei em falar de Umbanda pra vocês, o meu eixo central sempre será a cultura do nosso povo. Nesse sentido, vai ser importante que a gente passe pela ideia do indígena, do africano, do oriental, do europeu, do judaico cristão, né, por assim dizer. Portanto, nesse caldeamento de povos que formam o Brasil, surge, em algum momento da nossa história, aquilo que a gente tem bem fundamentado hoje como Umbanda. Entretanto, a gente tem que entender que a história da Umbanda é a história do Brasil, extremamente mal contada nas aulas de história, e graças a Deus, grandes antropólogos vêm desmistificando alguns conceitos acerca de escravidão, acerca de colonialismo, acerca de imigração, para a gente poder entender meandros espirituais desse processo que constitui a fé e a religiosidade do nosso povo. Nesse sentido, a primeira pergunta que eu faço para as pessoas, quando elas querem me questionar demais, é: para que religião? Por que religião? Religião é um conceito extremamente... Ele vem sendo até meio que combatido ultimamente, vocês concordam comigo? Que a religião é uma instituição falida? Sim. Então, assim, vocês estão tendo aula com um dirigente espiritual. Então, eu tenho que dizer para vocês que eu vou tender para o pensamento religioso. Óbvio. Por quê? Porque a religião, naquilo que nós acreditamos, não é uma instituição falida. Ela é e sempre foi uma instituição mal compreendida, mal vivida, mal assimilada. Quando se depara com o ser humaninho, arraigado de ego, desejo, ânsia por poder, ganância, sexualidade, deturpa o conceito mais sagrado acerca do que é a vida espiritual em prol dos seus desejos profanos. A religião, ela não... Eu chamo de instituição, mas a gente considera ela absolutamente como um agrupamento de um povo que pensa igual.
por mais que no final das contas esse pensamento não seja idêntico, mas ele tem grandes similaridades. E nesse sentido, nós podemos compreender que os grandes avatares da humanidade, Buda, Jesus, Mitra, Osíris, Krishna, vixe, mais uma galera por aí, nenhum deles quis fundamentar uma ideia religiosa. Ele simplesmente acreditou, viveu, se sacralizou, qual que é o processo maior da sacralização? O que é a sacralização? É tornar-se sagrado. Todos esses mestres, avatares, seja lá o nome que você der, eles se pautaram pela vida em 4 instâncias. E agora tomem nota. Todo processo religioso, genuíno, ele vai te fazer refletir a existência em 4 instâncias. A existência de você para consigo mesmo, a existência de você para com o próximo, a existência entre você e o meio o qual você vive, e a existência entre você e o universo. A religião, ao longo da humanidade, ela tentou, ou vem tentando, e agora eu acho que está até conseguindo, promover que nós, seres humanos, possamos, de uma maneira, eu vou chamar amorosa, entender quem é você sobre esses 4 aspectos. Quando eu, Alex, me pergunto quem sou eu para comigo mesmo, quem sou eu para com cada um de vocês, quem sou eu no chão que eu piso e quem sou eu no universo, eu me vejo necessitado de algum lugar que nutra os 2 grandes poderes divinos que a gente tem e não vive, que são o amor e a sabedoria. Então você vai poder fazer um processo de anamnese, de reflexão, um processo de vida cotidiana, em que essas 4 instâncias são observadas sob a ótica do amor e da sabedoria. E agora eu vou devolver uma pergunta para vocês. Amor e sabedoria precisa estar atrelado à religião? Não. Não. Justamente por isso que nenhum mestre quis fundamentar uma ideia religiosa. A religião foi uma necessidade humana de poder, através de contato com esses micro e macro universos, poder realizar movimentações de desenvolvimento humano em cima desse processo. E você também pode chamar de desenvolvimento espiritual, porque na nossa cabeça não existe desenvolvimento espiritual, porque o espírito é perfeito. Eu não imagino o meu espírito na academia. Na verdade, eu acho que o meu espírito está muito mais para um Brad Pitt do que para essa merda aqui. Então, luz, branquinho, auréola, aquela fita legal. Eu tô com 110 quilos, precisando correr igual uma rapariga na rua para poder me desenvolver em alguma coisa. E nesse sentido, eu vou me juntar a vocês, aos meus irmãos de fé, e na Umbanda, sem limite, para poder entender a história do Avatar Jesus, Buda, Krishna, Osíris, Olorum, Eledumare. Porque nós acreditamos que todos nós saímos do mesmo ventre.
temos a mesma essência, temos o mesmo caminho, temos a mesma jornada. O processo religioso bem vivido, quando a gente fala das práticas, das regras, das observâncias, das advertências, das interdições e dos rituais que compreendem as movimentações do adepto de uma vida religiosa, elas visam, sobretudo, despir esse conjunto de personalidades que você adquiriu, despir os seus conceitos de ideias sobre o que é família, você, profissão, sexo, dinheiro, e ficar nu em todos os sentidos é um grande tabu da nossa humanidade. Porque a cultura joga uma outra ideia sobre isso tudo. Né? Você tem um modelo de corpo ideal, você tem um modelo de dinheiro ideal, você tem um modelo de fé ideal, né? Dependendo da fé. Você tem muitos modelinhos prontos em vários níveis. Num corpinho que já viveu pra caramba. A religião, eu gosto de afirmar que a religião é um movimento para quem está cansado de não se entender. E sofre por isso. Aquela lágrima que sai sozinha no travesseiro, aqueles relacionamentos e trabalhos que a gente fracassa, o propósito que parece que nunca vem desenhado como uma seta, né? Como que a gente imagina propósito? Assim, né? Como é que ele é? Assim, ó. E no final ainda faz assim. Então, a religião exige do ser humano um compromisso que a gente muitas vezes não quer ter. Você quer ter um compromisso consigo mesmo? Você quer ter um compromisso com o próximo? Você quer ter um compromisso com o meio ambiente? Agora olha que loucura! Você quer ter um compromisso com o universo? Porque o que está acontecendo lá em Marte te influencia, e o que você faz influencia Marte, Júpiter, outras galáxias. Você quer ter esse compromisso? O que o Avatar, né, os mestres ensinam é: você precisa, para assumir determinados compromissos, ir por determinados caminhos. Deturpou-se o conceito, naquilo que eu acredito, de que a liberdade da religião ela é restrita. Né? Principalmente quando se fala em advertência. Nossa! Não posso nem fazer amor, não posso isso, não posso aquilo. Né? E aqui eu quero dizer para vocês já uma chave para vocês usarem na vida. Uma chave bastante esotérica e bíblica. Paulo já dizia, e quem me ensinou isso foi um preto velho. Paulo já dizia: tudo posso, mas nem tudo devo. Nos entregamos às vicissitudes do mundo. Não queremos ter um compromisso com religião porque elas nos incumbem de responsabilidades. Por mais que a gente sofra por viver pelo nosso ego, por mais que a gente sofra por viver sem propósito, no final das contas, a grande maioria dos seres humanos queria estar num cruzeiro, curtindo um garçom e entregando champanhe. Não quer ensinar ninguém. Não quer compartilhar o que é e o que faz. Não quer colocar as pessoas
de volta para si. Que é só o quê? Manipular, como se fosse fantoche. E pior, o quanto que a gente faz isso conosco mesmo. Aqui atrás, ó, eu coloquei um conceito. Eu sou chato, eu vou atrás das coisas. Nós acreditamos, toda religião acredita na instância da existência entre corpo, mente e espírito. Faz sentido isso para vocês, senão vocês não estariam aqui. E aí eu peguei o amor, sabe esse sentimentozinho besta? O amor? Já que a gente vai falar muito de amor e sabedoria, qual é o amor que o teu corpo sente? Qual é o amor que a tua mente sente? Qual é o amor que o teu espírito sente? E aqui já vai ficar um dos ensinamentos umbandistas para vocês. E tudo que eu vou falar aqui de maneira bem... Não dá para ler a lousa. Mas nem eu consigo ver minha letra, viu só? Então, de boa. Vai pelo que eu falo aqui. É feia pra caramba. Então, a primeira questão. O amor do corpo é o desejo. E aí eu te pergunto, você vive em prol dos desejos do seu corpo? Só em prol deles? O quanto você satisfaz esses desejos? O quanto você reflete esses desejos naquelas 4 instâncias? Vou dar um exemplo bem chulo para vocês entenderem. Tem gente que vive pelo sexo. Tem gente que vive pelo dinheiro. Tem gente que vive pela academia. Tem gente que vive pela meditação, pela paz interior. O amor da mente tá aqui, ó. São os propósitos. É aquilo que a nossa alma move em nome das realizações. E agora olha que questionamento interessante. O quanto do seu propósito tem você, quanto identidade? O quanto do seu propósito tem os outros? O quanto do seu propósito tem o meio ambiente? O quanto do seu propósito tem o universo? Cara, isso é insano. É pra bugar mesmo. E por fim, de muito tentar definir o amor espiritual, com base no pouco que eu estudo, e aqui tem muito pouca coisa, né? São só uns 100 livros, ali tem mais. O que eu consegui definir para vocês como amor espiritual é a contemplação da beleza divina em tudo que há. Quando eu penso em Jesus, ele olhava a gente cheio de fezes e falava, ali tem Deus. Quando eu penso em Buda, ele dizia, ali tem uma alma de luz. Quando eu lembro de Cacau Herá, o pajé que me iniciou na pagelança, ele dizia, todo corpo que eu conheço a história é um corpo tão sagrado quanto Deus que eu acredito. E o pajé vivia isso na comunidade. Então quando eu peguei a história dessa galera toda, eu resumi, se vocês nunca viram o amor por essa amplitude, a Umbanda consegue prover. E só aí, só aqui, gente, eu poderia acabar a aula. E a gente fica uns 20 anos refletindo sobre nossa história pretérita, sobre quem somos hoje e o que faremos amanhã com base nisso. Porque as desarmonias nascem quando a gente não tem essa visão equilibrada. Quando essa visão não se comunica uma com a outra. A origem do sofrimento humano é essa. E no final das contas, seja você quem for, o que a espiritualidade fala é: se alinhe, religue-se. Porque a religião não pode ser um processo impossível.
A religião naquilo que a gente acredita não tem cabimento quando você não vê Deus no espelho. E tudo que você pode ser e fazer. O Deus da religião da Umbanda, ele está aqui agora. Ele está trabalhando, ele está sendo agora. Tudo que a gente não enxerga, a religião, através do amor e da sabedoria, depois eu vou falar como ela se desdobra, vai tentar nos trazer. Vai tentar orientar, porque a tua história, quando sai de Deus, ela se confundiu com a minha, porque eu também resolvi sair dele. Então a gente vai precisar um do outro em algum momento. Seja para ler tarô, para fazer mandinga, para despachar, sei lá, de alguma forma. Seja para me dar dica de marketing. De alguma forma a gente vai se cruzar. E digo mais, de alguma forma você vai cruzar com tudo que existe. Em todos os níveis, em todos os universos. Essa é a face de Deus que a gente não tem condição de ver. Como é que você, uma sementinha de mostarda, se enxerga sabendo que você é tudo isso? O quanto você faz e professa esse amor que sai da sua boca, olhando para os 4 níveis da instância do ser humano. Porque aquilo que sai de você é aquilo que volta. Simples assim. Aquilo que eu olho, olha para mim. Essa é o maior chaveco que os grandes líderes espirituais tinham para a humanidade. Eles simplesmente olharam a partir de uma ótica pessoal e o outro, ao olhar para o mestre, falou: eu me reconheço ali. Então eu vou ser, eu vou fazer, eu vou seguir. O que a gente está aprendendo hoje com essa espiritualidade diária é que esse bundão desse mestre tá na caralha do espelho. Querendo chacoalhar. E aí algumas instituições estão tentando sobreviver, estão tentando professar as suas ideias, os seus conceitos, tentando libertar o povo, com base nisso que eu estou contando para vocês, com um contexto histórico. Concorda comigo que falar do que eu estou falando para vocês, sem internet, malemar com fogueira, era muito mais difícil traduzir? E aí eu tive que me desenvolver para isso, como humanidade, como Alex. Você teve que fazer um movimento para chegar até aqui? Portanto, a ideia de religião, no modo geral, ela se adequou àquilo que o povo tinha para entender e oferecer. E aí a gente vai falar de mitologia, a gente vai falar de arquétipo, a gente vai falar de um monte de coisas que são justificativas complicadas de fazer a gente entender o simples. A chave mais secreta de qualquer segredo espiritual é a simplicidade. A maior manifestação do segredo espiritual da vida é a ação. Haja visto que os grandes mestres eram pessoas extremamente silenciosas. Gente, faz sentido, já falei pra caramba. Perguntas, por favor. Vocês estão com umas caras aí meio estranhas, então tenta revelar o que vocês estão pensando pra mim, pelo amor de Deus. Eu gosto de apontar o dedo, se ninguém pede licença pra não falar em cima um do outro, senão fica mal educado o negócio, viu? Ô Rose, tem que teclar o microfone aí pra soltar o mudo. Bota o mouse aí na tela, tem um microfoninho embaixo aí. Pronto. Aê. Pronto. É uma pergunta anterior.
perguntou como é que a gente se sentia diante da nossa insignificância perante tudo isso que é um todo. Eu acho que a gente faz parte desse todo. Então, nós não somos insignificantes no sentido da palavra de não ser significativo, mas nós somos insignificantes em termos de tamanho perante o universo, sei lá, ou alguma coisa assim. Na verdade, Rose, é o contrário. Não é a insignificância, é a significância. Sim, nós somos significantes. É isso que eu quero dizer. Nós somos significantes porque nós fazemos parte. Exato. Nós somos parte. Nós somos integrantes. Eu fiz escola de espiritismo durante 4 anos. Então, uma coisa que sempre me tomou muito foi que nós somos uma fagulha de Deus. Esta fagulha está dentro de nós. Onde você vai alcançar, ou vai abrir, ou vai ver, cada um procura o seu caminho. Mas, quando você se percebe uma fagulha, você amplia o seu horizonte e você se sente mais importante. E com isso vem a responsabilidade. O que você faz, de como você faz. Mas isso também é um aprendizado que vem com o tempo, com as coisas que você passa, com as pessoas que você convive, da forma como você é criado. Então eu acho que nós somos parte, sem a gente, talvez o universo não existisse como ele é hoje. E a nossa evolução é que faz com que as coisas vão se adaptando e vão se encaminhando. Hoje nós temos a quantidade dele, que as frequências é que são diferentes e a nossa perspectiva é diferente diante das frequências, para que a gente possa saber o que é sólido ou não é, porque tudo é energia. E eu acredito muito que é por aí. Só que a sua energia tem que ser boa, para você poder partilhar, para você poder aprender e se misturar, sem perder, neste momento, a sua individualidade. Exatamente, Rose. Eu queria complementar o seu pensamento, convidando a nós todos a observar três conceitos da beleza divina, quando a gente tem uma ideia, inclusive que é filosófica, do bom, do belo e do justo. Então ele tem que ser bom quanto movimento e expressão. Belo, porque Deus só pode ter beleza. E justo, quando a gente consegue compreender que serve para todos. Porque senão, o bom para mim infere o teu. O belo para mim infere o seu. O justo fica só para mim. A responsabilidade mais reprimida, mais deturpada, na minha opinião, da ideia religiosa, é você restringir a sua visão do bom, do belo, do justo a um único conceito. Ou fazer ele sem reflexão. Ou fazê-lo de maneira limitada a apenas um espaço e a um tempo. Porque esse talvez tenha sido o maior avanço espiritual que nós tenhamos vivido e que não tem sido aproveitado. Hoje nós vivemos num mundo globalizado, que eu posso falar com gente de Nárnia e não consigo pensar com a cabeça dele.
e não consigo me comunicar com ele, e não consigo entender o bom e o belo justo sobre todas essas visões e continuo querendo achar que a minha opinião prevalece. Ou só o meu conceito é o foda. Fala, Nayara. E aí, eu queria justamente, você começou a falar, eu ia abordar uma pergunta. Como encontrar o bom, o belo e justo que não seja só para mim, sob a ótica do outro? Visto que a ótica do outro tem essas influências todas, de cultura, de educação, de costumes, de práticas, do que foi ensinado, do que foi acostumado. Para mim é uma questão muito latente isso me fere a todo tempo. Toda a minha dinâmica com o universo, seja num trânsito, num atendimento ruim, seja... Enfim, eu em sociedade tenho um belo, bom e justo que muitas vezes já está tentando ser pautado no amor, na sabedoria, em princípios, em respeito, e não consigo enxergar o bom, belo e justo do outro, ou aceitar, ou entender, tá bom? Sim. Nesse sentido, Nayana, foi aonde eu busquei me alimentar na religião, para poder entender como é que eu coloco... A Rose falou uma coisa muito bacana, né? Que a questão do Deus estar em nós. Entretanto, tem muitas religiões que diz o seguinte: esse Deus deve estar num lugar entre seu ânus e seu cóccix que você não consegue pegar. Lá fundo no negócio. Ou ele deve estar no meio do seu cérebro, ou ele zoa com você, dentro de você, que você não consegue tocá-lo. E aí cria-se todo um conjunto de dogmas e tabus, aonde você só encontra esse Deus se você seguir a prática A ou B. Quando, na verdade, uma das ideias mais fortes naquilo que eu acredito ser o pensamento religioso de agora para frente, de várias religiões, é justamente a gente ter esse Deus tangível. É ter esse Deus próximo. Sensorial, inclusive. Porque se a gente ficar num mergulho profundo para ir tocá-lo, a gente só olha para nós. Se a gente querer achar ele só na Bíblia, a gente só olha para fora. Se eu ficar na nave do ET, eu não vou viver essa realidade. E se eu achar que eu vou ser um indígena que vou pro meio do mato, e lá tá Deus e o resto, eu não vou evoluir. Entende o conceito das 4 instâncias? E a ideia religiosa, no nosso caso, vai buscar, através de ritos de harmonização, através de ritos de movimentação entre corpo, mente e espírito, provocar, e eu acho que muitas religiões vão fazer isso, provocar os nossos sentidos em busca de lapidar e explorar as nossas virtudes. Eu vou dar um exemplo de 3. Eu gosto muito de usar Cristo, primeiro porque eu adoro ele, eu acho ele um cara sensacional. Por mais que de repente ele não tenha existido, mas eu acho ele um cara muito de boa. Né? Já quero... Inclusive, depois eu mando para vocês no grupo, esse livrinho aqui, ó, o Livro dos Evangelhos, ele é escrito por um teólogo, porque eu não consigo ler a Bíblia. Eu leio mais o dicionário que a Bíblia e no final não entendo merda nenhuma. Então esse cara aqui, ele é um teólogo, o Emídio Silva, e ele colocou por ordem cronológica os conceitos de Cristo nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ele designa muito claramente as palavras de Cristo nesses evangelhos. Então eu gostei de aprender sobre Cristo aqui. Né? E aí, eu vou dar 3 exemplos para você, com base nesse caboclo aqui. Paciência. Aquilo que você pratica e exerce é um exercício de paz? Porque paciência não é sentar o bumbum e esperar. Paciência, naquilo que a gente vê como virtude religiosa,
é o exercício de encontrar a paz no meio em que você vive. Então ela exige a paciência, ela exige, não é pausa, ela exige um movimento. A resignação, a sua habilidade ou a sua competência de observar os aspectos positivos diante dos cenários que você vive. Para que você consiga exercer a renúncia, que é separar e entender que o que é bom para o outro não é para você, assim como você tem que ter caráter e humildade de entender o que não é bom para você e fazer isso. Quando você pega essas virtudes e outras, que a gente vai debater mais para frente, você consegue se livrar desses grilhões que vão nos separar. Entendeu? Dá um sorriso, diz que sim. Aí. Então, nesse sentido, todos esses movimentos religiosos, Sérgio, todos esses movimentos que a gente faz através da vida religiosa são um convite à prática das nossas virtudes. E aí, unindo o conhecimento esotérico que a Rose colocou na roda, o Deus dentro de nós, ele é ativado quando a gente dá valor e valia para as nossas virtudes. Ô, Alex. Oi? Alex, deixa eu te fazer uma pergunta que eu me perdi na renúncia. Os três são paciência, resignação e qual que é o terceiro? E renúncia. A renúncia é o terceiro. A renúncia é o terceiro. Agora, olha que interessante, né? A religião consegue fazer com que você exerça essas três virtudes a partir de um olhar individual. E no caso eu vou falar da Umbanda. A Umbanda, ela existe sob o olhar do indivíduo. Sob a experiência do indivíduo. E aqui a gente entra na segunda parte da aula, que é a questão de dogma e tabu. Vocês têm noção que existe uma religião formada em solo brasileiro, que a gente vai falar um pouco da história, mas que é concebida sem a esfera do dogma e do tabu? Eu vou repetir para vocês uma palavra do Caboclo Sete Pedreiras, que é o guia que assiste a casa. E uma vez perguntaram assim para ele, qual que é a Bíblia que você considera ser a da Umbanda? Aí ele falou assim, a história da sua vida. Ela deve ser lida todos os dias. Ali está tudo o que você precisa. Nossa, eu até arrepiei aqui, muito bonito. É maravilhoso isso. Pois é. Você vai ler toda essa porcaria aqui, ó. Mas se você não olha para sua vida, nada faz sentido. É a partir dela que nasce a vida do religioso. Nossa religião não tem papa. Não tem livro, não tem codificação, não tem impedimentos. A Umbanda não é uma religião que nasce de um processo de conversão. Vocês vão continuar sendo exatamente as mesmas pessoas. Não precisa nem contar para ninguém que é umbandista. E para religião, foda-se. O que importa é o quanto você é feliz. A sua maneira, no seu tempo, no seu jeito, para com a sua história. O que importa é o que você consegue ser e fazer para si, para o mundo, para o outro. Tem um conceito que vem do espiritismo e alguns dirigentes da Umbanda ressignificaram, dizendo o seguinte: fora da caridade há sim salvação, porque qualquer bem feito, mesmo que egoicamente, é um bem para o mundo. Caridade é algo que se faz até pretensiosamente, porque vai ser útil. O que eu entendo por caridade não vai ser igual ao que nenhum de vocês entende. Entretanto, no nosso movimento de colocar o nosso bem para fora,
a gente consegue muito. A Umbanda, agora eu vou falar um pouquinho mais da Umbanda, sem falar tanto de religião. A Umbanda me trouxe esperança nessa merda de mundo. Porque se eu não olhar com o olho do divino, eu sucumbo ao Jornal da Globo. E aí você perde a fé. E se eu perco a fé na humanidade, eu perdi em mim. Eu perdi a fé no meio ambiente. Eu perdi a fé em todo o universo. Se eu achar que o meu umbigo é o centro do mundo, eu vou sofrer. Se eu achar que a minha história já acabou, a história do mundo acabou. Nesse sentido, é importante entender que, por mais que nós não tenhamos tabus e dogmas, a Umbanda não é a casa da Mãe Joana. Nós vamos nos pautar por ideias religiosas, oriundas das religiões dos 4 cantos do mundo. Práticas e crenças que vêm de todo o mundo. Vocês vão estudar comigo como se constituiu a Umbanda e como se constitui um terreiro. Vocês vão ver que é literalmente uma novelinha onde cada capítulo se